Olá, nós vamos começar agora o estudo da BNCC. Nós iniciaremos pela parte da introdução, que traz informações importantíssimas. Essa parte inicia aqui na página 7, dizendo que a BNCC é um documento de caráter normativo. O que é isso, caráter normativo? No nosso vídeo da LDB, vimos que a União tem função normativa, redistributiva e supletiva. A função normativa é aquela que determina algumas linhas de pensamento, digamos assim, sobre educação que os demais entes federativos, como os estados e os municípios, também devem seguir na organização dos seus sistemas de ensino. Então, portanto, como documento normativo, a BNCC ela deve ser seguida por todos os estados e municípios. E o que ela define? Ela define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica. A BNCC, então, olha, ela é uma referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas escolares do Brasil e das propostas pedagógicas das escolas. Então, ela não é currículo, ela não é o currículo, ela vem como referência nacional para a formulação dos currículos. E como que ela vai ser essa referência? Vamos ver. Ainda aqui na página 8, diz: assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa pela qual a BNCC é instrumento fundamental. A garantia de acesso e permanência na escola é o primeiro princípio do ensino segundo a LDB. E aqui na BNCC diz que não é o bastante apenas entrar e permanecer na escola, tá vendo? Para além disso, é necessário um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes. Assim, ela é referência pois apresenta e garante as aprendizagens básicas em todo o Brasil. Eu vou colocar aqui agora um trechinho de um vídeo do nosso canal sobre currículo, onde eu falei um pouco mais claro sobre essas aprendizagens básicas. Olha só, conteúdos mínimos. Por exemplo, nesta imagem, digamos que os conteúdos orientados pela BNCC sejam X e Y, portanto, todas as escolas devem ensinar esses mesmos conteúdos que são fundamentais. Mesmo que essa escola seja particular e essa seja pública, essa seja do Nordeste e essa seja do Sul, todas estão ensinando uma mesma base. Só que elas têm autonomia de poderem ensinar além do que está na base, como essas duas escolas estão fazendo. Só não pode ensinar menos ou deixar de ensinar o que está orientado na base. Viram só? E essas aprendizagens essenciais que todos os alunos do Brasil têm direito de aprender ao longo da educação básica irão assegurar a esses estudantes, além dessas aprendizagens, o desenvolvimento também de 10 competências. Desse modo, a perspectiva é que os estudantes, os alunos, saiam do ensino médio tendo essas 10 competências desenvolvidas. Para isso, o fazer pedagógico da educação básica deve estar pautado nessas competências. É como se as competências fossem as inspirações para os professores e educadores planejarem as atividades, o ensino, fazer a proposta pedagógica, etc. Mas antes de nós virmos quais são essas 10 competências, para você, o que é competência?
Competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores. Primeiro, então, competência é mobilização de conhecimentos. Mobilizar me lembra uma coisa em movimento. Competência vem, então, tirar um pouco aquela ideia de sala de aula tradicional, de transmissão de conhecimento. Afinal, a ciência não é uma verdade absoluta. E o conhecimento ele não está pronto e acabado, ele pode ser modificado, né? Competência também é mobilização de habilidades, de atitudes e valores, indo além do conteudismo, pois envolve essas coisas também. Toda essa prática ela deve servir para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Portanto, nós devemos levar em conta o contexto de vida do educando, para que ele possa colocar as competências na sua prática de vida. Nós vamos conhecer então agora as 10 competências, mas lembre-se que elas se interrelacionam, tá? Ou seja, elas não são separadinhas. A gente sempre vai desenvolver mais de uma competência na nossa prática escolar. Como cada competência é descrita com detalhes, para a gente se organizar aqui, depois da leitura eu vou separar algumas palavras-chave de cada competência, ok? Competência 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos, conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, para continuar aprendendo e para colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Traz como primeira competência, então, os conhecimentos. Quando eu penso em escola, é realmente a primeira coisa que me vem à mente, a valorização e a utilização dos conhecimentos. E a prática dessas competências se encaixa aqui, na minha visão, com os 4 pilares da educação. Você já ouviu falar? Quando, por exemplo, fala do conhecimento para explicar a realidade, eu associo com o primeiro pilar, que é aprender a conhecer. Continuar sempre aprendendo é o aprender a aprender. Colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva seria o aprender a conviver e aprender a ser. Vamos para a segunda competência. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causa, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Eu, particularmente, amei essa competência. Uma educação visando a curiosidade intelectual não é respostas prontas ou respostas únicas. É reflexão, é análise, é investigação. Olha só, investigação. Para o aluno investigar, tem que haver uma curiosidade, tem que haver um tema, tem que haver um contexto. Essa competência pode nos inspirar muito na nossa prática. Competência 3. Valorizar e fruir, que quer dizer utilizar, desfrutar, as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Eu não sei se aqui eles colocaram propositalmente das locais às mundiais, pensando em partir das manifestações culturais e artísticas da cidade em que a escola se situa, do bairro, do estado onde moram, para depois ir para as mundiais. Assim, eu penso que seria muito legal, né? Estar valorizando o local e depois apreciar também
as manifestações mundiais. 4. Utilizar diferentes linguagens, podendo ser verbal, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e para partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos. Então, falou da utilização de diversas linguagens e expressões, que é também muito comum quando nós pensamos em escola. Competência 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Olha, para utilizar e criar as TDICs, a escola ela deve ter um suporte tecnológico para que os alunos possam manusear. Mas nós sabemos que muitas escolas não têm. E aí nós podemos trabalhar a tecnologia digital de outra forma, refletindo sobre ela, pensando sobre ela criticamente, inserindo-as nas atividades impressas, ou seja, adaptando à realidade da escola. Pode ser até conversando sobre elas. Competência 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu próprio projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Essa competência começa falando sobre o entendimento da diversidade cultural no mundo, que possibilitará ao estudante entender as relações do trabalho, de ser cidadão, envolvendo outros valores aqui citados. A diversidade cultural ela é muito importante para ampliar as possibilidades, além daquela cultura, daqueles costumes, daqueles modos de vida que os alunos já conhecem. Agora, a competência 6. Argumentar com base em fatos, em dados, para formular, negociar e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável. Aqui envolve muita coisa mesmo, mas uma coisa eu destaco que é a habilidade de argumentar, que é uma habilidade muito importante em diversas situações. Vamos agora para a competência 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional. É basicamente uma terapia, né? Compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo as suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Bem, eu destaco aqui, além do autoconhecimento, o reconhecimento da diversidade humana, porque algumas leis já colocam para a gente, enquanto escola, trabalhar e valorizar as origens africanas, indígenas e europeias. E, particularmente, eu vejo isso como superar aquela ideia de dizer para os alunos que nós somos todos iguais, porque, afinal, nós somos todos diferentes, né? Nós carregamos contextos diferentes e nós precisamos aprender a reconhecer e a respeitar essas diferenças. Competência 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito. Essa competência complementa a anterior, direcionando agora mais para a relação com o próximo e destacando também alguns valores. Por último, a competência 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Ao meu ver, essa competência vem por último para
porque ela traz diversos valores que nos dão uma ideia do pleno desenvolvimento do educando, porque aqui envolve a ação de si, a ação coletiva, a ação autônoma com responsabilidade, já citados anteriormente. E como a gente falou, essas competências se interrelacionam. Gente, com isso nós finalizamos esse primeiro estudo da BNCC. Se você gostou, se liga no próximo vídeo, tá bom? E deixa seu comentário. Até mais!